Zoroastrismo. Você recorda mais ou menos qual que eram as doutrinas de Zoroastro ali? E se teve influência? A datação, mais ou menos, é entre 500 e 650 antes de Cristo. A doutrina de Zoroastro. Você lembra mais ou menos qual que era a doutrina que eles seguiam? Influenciou o cristianismo? Sim, o zoroastrismo, primeiro, ele influenciou o judaísmo, né, na questão da dualidade, né? Que o Zarastruta, ele tinha essa concepção de que só tinham duas forças, um deus do bem e um deus do mal. O deus do bem era Arviman e o deus do mal era Ahura Mazda. Aí o mal era Avirman. Aí o Avirman acabou virando o Satã no judaísmo. Tanto que os hebreus não tinham essa palavra antes da Babilônia, sabia? Mas na Babilônia, eles aprendem um pouco do zoroastrismo, aí que começa a aparecer na Bíblia o termo Satã, Satanás. Já no cristianismo, ele também influenciou não só na dualidade, mas em outras concepções, como a imortalidade da alma. Os hebreus não criam uma alma imortal, vem do zoroastrismo. Ressurreição. Os hebreus também não tinham ressurreição, nem os cristãos. Tudo é influência do zoroastrismo. A espera de um Messias. Os hebreus não esperavam mais nenhum Messias, mas, por influência do zoroastrismo, surge toda essa concepção messiânica que o Novo Testamento abraça. Eu tinha até deixado aqui mais um ponto. Deixa eu só ver aqui. Juízo final, o Luiz. Juízo final, condenação. Isso, condenação de juízo final. Ó, eu escrevi aqui, ressurreição, salvação para o céu, condenação. Dualismo foi criado ali do Zoroastro para explicar o mal, porque se jogava o mal em Deus. E eles precisavam resolver este problema, que Deus não pode ser bom e mal. E aí eles adaptaram essa história de Zoroastro, helenizada, né? Exatamente. E para poder jogar a culpa, precisava de um alvo, precisava jogar a culpa em alguém. E se criou. Porque o pessoal acredita que a Bíblia foi escrita lá no início, né? Moisés escreveu com a caneta dele. Com a pena. Eles acham, só que eles não sabem que é pós-babilônico, né? Que é bem Moisés depois, eu acho que é quinto século, ou terceiro século antes de Cristo, que foi escrito, né? Começou a escrever, fez Josias. Você fala o cativeiro? Isso. O cativeiro? Uns 5 a séculos escrita, antes de Cristo. E começou a ser escrita, né? A escrita, ela primeiro tinha o paleo-hebraico, né? Um pouquinho antes, século 6 antes de Cristo. Agora, quando eles vão para a Babilônia, é que surge aquele hebraico quadrático, que são aquelas letrinhas quadradinhas. Então aí é por volta do século 5, se eu não estou enganado, antes de Cristo, mais ou menos. Moisés não devia saber nem o hebraico, Francis. Isso aí. Sabia que Paulo era um grego? Cara, Roberto é sensacional, cara. Porém, não sabia que era da Cilícia. Cilícia. Interessante, grego assim como o apóstolo Filipe, que diz, João, que os gregos queriam falar com Jesus. Deixa eu ver, não vale a pena. Sim. Jesus Cristo tem base em Júlio César também. É aquilo que a gente estava comentando lá atrás. Aqui muitos comentários, eu agradeço o pessoal aí estar comentando direto, mas eu quero, entre aspas, sugar o máximo de informação aqui para o pessoal, né, aprender junto com a gente aqui. Então vamos lá. Mais duas aqui para encerrar. Depois eu vou mostrar aquele negócio para você. Ronaldo, o tema da live. Há contradições na Bíblia? Sim, a Bíblia tem 3 tipos de contradição. Primeiro, a contradição entre os testamentos, né, que são 2 obras diferentes e antagônicas. Velho Testamento diz uma coisa, Novo Testamento diz outra. Por exemplo, Deus fala assim, eu sou o único Deus e fora de mim não há outro, nem antes nem depois. Você chega no Novo, já tem um outro Deus. Então você tem 2 testamentos que se contradizem. Dentro de cada testamento, vamos usar esse termo, você tem contradição de livros, tanto no Velho quanto no Novo. Por exemplo, o Velho Testamento. O povo pede para Samuel um rei. E aquilo, segundo o autor, é um grande pecado. Só que em Deuteronômio, Deus manda eles fazer um rei. Então aí você tem uma contradição. Você pega o Novo Testamento, por exemplo, Tiago fala, a salvação é só pelas obras e não pela graça. Que já contradiz Paulo, que fala que a salvação é pelas graças e não por obras para ninguém se gloriar. E o terceiro Jesus fala o quê? Oi? Jesus fala para ganhar a vida eterna. O que Jesus fala? Seguir os mandamentos.
Ele fala, conhece os mandamentos. 3. Só para você ver, pessoal. Aqui, só nessa pergunta, você consegue extrair essas contradições. 3. Cada autor ali constrói uma teologia, constrói uma doutrina num livro. E você também tem contradição no mesmo livro, às vezes, que nem, por exemplo, Samuel 7. No mesmo livro, no mesmo capítulo, fala que Deus não se arrepende, mas Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. No mesmo livro. Esse se arrepende aí, no hebraico, você sabe o que é ou não? Aí é se arrepender mesmo. Porque eu vi uma moça hoje no hebraico comercial. tem dois sentidos, né? Esse termo ele pode ser se arrepender ou desistir, né? Também pode ser, você pode traduzir como desistir, porque às vezes ele é aplicado no futuro. Por exemplo, Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Então não tem como você se arrepender de uma coisa que você não fez ainda. Então, em alguns pontos, você pode traduzir como desistiu.